Mensagem dia 25/9/1995. O que estou fazendo é por vocês que acreditam em mim. Todos os direitos que me foram dados pelo meu Pai, chegou o momento de ajustar contas com esses homens perdidos que só souberam me ofender. Da mesma maneira com as mulheres. Em nenhuma parte do mundo ficará perdido um só tio das minhas palavras. A justiça será feita começando pelos grandes, que se acham donos da terra. Eu, Jesus, não criei um paraíso para um bando de corruptos. Eles é que me tomaram por todo esse tempo. Agora chegou a hora de devolver tudo que me roubaram, e a cada um dispensarei de mãos vazias. Meu filho Bento, tu não entendes quase nada de lei, por não ter estudo nesse assunto. Mas eu, o Salvador da humanidade, conheço todos os meus direitos, e nenhum homem pode me derrubar querendo passar por mim. Tudo que foi feito para o homem saiu das mãos de meu Pai, e eu e ele somos um só. Então a verdade tem que ser dita. Quem nasceu para mentir e roubar dos mais fracos, vai agora ajustar as contas com o seu chefe. Ele que sempre foi contra os planos de Deus. Nunca teve piedade dos pobres, só soube massacrar. Quanto mais sangue correr nas veias, nas ruas, mais ele gosta. Dos gemidos de dor dos que passam fome, ele ri, só para me ver chorando. Porque cada um que morre de fome e sem recursos é um pedaço que sai da minha carne, por se tratar de meus filhos e meus irmãos. Cada dia que passa, milhões me pedem socorro. Já não aguento mais, tudo será consumado, só estou dando o tempo certo para cumprir o que já foi escrito. Nas minhas leis, meus filhos, eu disse: quando alguém quiser sentar no meu lugar, nada mais restará para se cumprir, daí o tempo então chegará. Vejam que João Paulo II já foi ameaçado. Só não aconteceu o que eles queriam, porque não podem falhar as profecias. Mas tão logo virá esse momento em que eles vão querer apoderar-se da sua cadeira. Os rios de água doce começarão a esvaziar-se. Para eles, os peixes do mar trarão pânico quando quiserem comer, porque envenenados estarão. Suas mesas estarão cheias de imundícies e os seus leitos não terão mais conforto pelas formigas e todo tipo de inseto que vão infiltrar-se nas suas cobertas. As luzes para eles começarão a enfraquecer. O frio consumirá as suas lareiras e o fogo depois queimará o resto. Assim começará o dia da vingança desses que me ofenderam todo esse tempo. Olhem, meus filhos, o tempo é curtíssimo. Não precisam mais se preocupar com as coisas materiais, porque nada vai adiantar, pois o que o homem fez, tudo irá desaparecer, ficando apenas os bens que vocês utilizam na hora. Depois que tudo passar, verão um mundo bem diferente, porque tudo o que era velho passou. Espero que todos compreendam o que estou fazendo. É por vocês que acreditaram em mim. Fiquem com a minha paz, filhos do meu coração. Continuem rezando, não parem. Jesus. Então, nessa mensagem de 1995, vejam o tempo que já passou. O título dela é quase o final da mensagem lá, O que estou fazendo é por vocês que acreditaram em mim. Dando tempo ao tempo, mas mostrando sempre a verdade. Aqui bem no começo da mensagem ele fala: tudo o que foi feito para o homem saiu das mãos de meu Pai. Eu e ele somos um só, então a verdade tem que ser dita. Como na mensagem que ontem foi lida no púlpito, Muita verdade ali, uma mensagem forte. Como ler uma mensagem daquela e não fazer comentário? Ou deixar de lado as palavras de Deus? A verdade tem que ser dita. Como a gente vem falando esses anos todos, Ano que vem faz 50 anos que o profeta foi chamado. Como esconder toda essa verdade que Jesus vem passando
no papel, né? Permitiu que o céu descesse à terra e falasse com esse amado profeta e botasse em um papel para que a gente tivesse isso como um manual para seguir. Então, a verdade tem que ser dita. A gente não fala para ofender, não fala para magoar as pessoas, fala para as pessoas acordarem. É preciso acordar. Quem conhece algo bom e não quer compartilhar com outra pessoa, né? Com um irmão de caminhada, com um irmão de sangue, com a sua própria família, né? Então, quando a gente teve esse chamado de Deus, o nosso pai, né, o nosso profeta teve esse chamado, a família também foi chamada junto, porque senão teria se perdido pelo longo do caminho, mas está aí até hoje. Quando teve esse chamado, a gente quer compartilhar isso com as pessoas, né? Quer dividir. Então não levem para o lado contrário quando a gente fala. Talvez o tom da voz pareça um pouco agressivo, mas é o meu jeito de ser, o da Aline, do Alex, do João Batista, seja ela quem for. O tom da nossa voz talvez incomoda alguém, mas podem ter certeza que é para o bem que a gente fala. Não é para destruir ninguém. Para destruir tem um monte de gente aí falando mal, criticando e julgando, né? E a gente deixa a água passar, deixa acontecer, porque eles também estão fazendo o papel deles. Ainda hoje, falando com esse Marcos lá de Limoeiro, ele comentou, né, sobre essas pessoas que também criticam muito aqui a obra, criticam o profeta, até hoje, né, mesmo depois de morto, estão criticando. Disse para ele, deixa, eles estão fazendo o papel deles. Como nós estamos fazendo o nosso, que é evangelizar, é levar a palavra de Deus às pessoas, a conhecerem a palavra de Deus da forma como veio o profeta, eles têm que fazer o papel deles. Que o diabo foi permitido falar até o final do tempo também, né? Até a vinda de Jesus. Então eles estão fazendo o lado negativo. Deixa eles fazerem. Mesmo eles nos criticando e dizendo que nós somos os contrários, né? Nós somos os falsos. Depois Deus vai mostrar. Então, sejamos nós sinceros para Deus, né? Obedientes e sinceros. Fazer aquilo que Deus nos pede. Então, como ele fala aqui, a verdade tem que ser dita. Não dá para esconder. Porque depois vamos ser cobrados também. Ele vai dizer, mas eu dei na mão de vocês, por que ficou quieto? Por que guardaram? Por que omitiram? Estava ali tão fácil. Já pensaram, a gente pode, da forma como fala, né? Da forma como age, eu vou falar de mim, da forma como eu estou agindo, da forma como eu falo, eu posso até botar alguém para correr, vamos dizer assim. Né? Talvez de uma forma errada que eu estou falando, ou evangelizando, posso até botar alguém para correr. Mas a intenção não é essa. Mas quantos que a gente já trouxe para a obra? Quantos que abriram os olhos? Quantas pessoas que agradecem? É desse jeito mesmo, eu não via dessa forma. Precisou tu estar falando daquele jeito lá para entender. Porque às vezes precisa, né, levar uma bordoada bem dada para acordar. Não é só passando a mão na cabeça não que as coisas acontecem. Um filho, todo mundo sabe disso, um filho precisa saber a palavra, o significado da palavra não. Muitas vezes a gente tem que dizer não para ele. Dói às vezes, né? Ele quer algo, a gente diz, não, tu não vai fazer e pronto. Mais lá para frente ele vai entender. Se a gente dizer amém para tudo, depois a gente sofre. O pai, eu nunca esqueço disso. A nossa família é muito grande, né? A parte da mãe como a parte do pai. E eu tenho um tio, que talvez até ele está ouvindo o programa. E ele disse para o pai, não, meu filho, aquele tempo falava assim, mesada, né? A gente dá mesada para ele, eu faço isso, faço aquilo. E o pai dizia, os meus não tem isso. Eu dou a palavra de Deus para eles. Não, Bento, mas chega um certo momento e sem começar a aprender já a administrar o que é deles, né? O dinheirinho deles, comprar uma roupa, comprar... O pai disse, não, vai chegar o tempo, mas os meus não estão nessa fase ainda. Não sei como é que foi assim, certinho a conversa, né? Mas o pai disse, ó, se não mostrar o caminho correto, não puxar a orelha na hora certa, mais tarde o filho envergonha a gente na frente de outros, né? A gente vai sofrer, os pais, né? A gente sofre porque ele não aprendeu na dificuldade. Foi tudo dado de mão beijada, foi tudo muito fácil. E depois quer que a vida seja dessa forma. E a vida não é assim, né? A vida não é dessa forma. Para seguir a Deus, para fazer as coisas corretas, a gente sofre um pouco também. Tem algumas decepções. E as pessoas tratadas dessa forma não estão preparadas para decepções. A primeira decepção que encontrar é o fracasso da vida dele, né? É a desilusão total. E ali pode até se perder. Nas drogas, em alguns outros vícios, se afastar da casa de Deus. Sempre culpam Deus, né? Deus é sempre culpado de tudo. Não botam o pé na igreja, não participam de nada, e quando é negado algo, é Deus que é culpado.
Então, mas a verdade tem que ser dita, como Jesus fala aqui, a verdade tem que ser dita. E quando a gente fala a verdade, às vezes não agrada, né? Muitas vezes não agrada, ou quase todas as vezes não agrada. Agradar a Deus é quase que certíssimo que desagrada ao homem. São muito poucos, né, que entendem. Quando entendem, daí sim, aí vem para o lado da gente. Hoje, na situação que nós estamos vivendo, né, a gente vê que já está às claras aí, nada mais está escondido. Há muito tempo não está escondido, já está às claras, né? Jesus aqui na mensagem fala, isso foi em 95. Vejam que João Paulo II já foi ameaçado. Só não aconteceu o que eles queriam, porque não podem falhar as profecias. Mas tão logo virá esse momento em que eles vão querer apoderar-se da sua cadeira. Os rios de água doce começarão a esvaziar-se para eles. Os peixes do mar trarão pânico quando quiserem comer, porque envenenados estarão. Suas mesas estarão cheias de imundícies, e os seus leitos não terão mais conforto, pelas formigas e todo tipo de inseto que vão infiltrar-se nas suas cobertas. As luzes para eles começarão a enfraquecer. O frio consumirá as suas lareiras, e o fogo depois queimará o resto. O que é que nós estamos vendo hoje aí? Né? Quase tudo isso aqui é palavra certinha do que está acontecendo hoje. Esses vulcões que estão lá em erupção estão acabando, queimando tudo que vem pela frente. Não é só o fogo, né? É a fumaça que ele solta que é tóxica, né? E é onde ela vai cair nas águas, na terra, na plantação, o próprio ar para as pessoas respirarem, mas porque estão desafiando a Deus o tempo todo. É um desafio o tempo todo. Essa carteirinha aí esse passaporte sanitário aí é um absurdo. Mas está tudo às claras. Quantos estão levantando a bandeira e falando que isso não pode acontecer? Mas as pessoas, para não perderem, né, essa mordomia que tem hoje, entregam-se assim como quem vai para o matadouro, meu Deus. Hoje eu estava ouvindo um médico falando que tem mais de 1000, né, médicos lá, acho que é no Canadá, se juntaram para mostrar que isso é uma farsa, que isso é uma mentira. Mesmo assim, mostrando a verdade, e as pessoas parecem que taparam o ouvido. Não, eu vou fazer, ainda boto em rede social, agradecendo a Deus por ter sido picado lá, né? E ele diz ali, em 2 anos vai começar a aparecer. 75% a 90%, não tem escapatória. É o que eles estavam planejando e não tem mais volta. Mesmo assim, até hoje as pessoas vão falar que a gente é ignorante ainda, né? O pior é isso, que nós somos ignorantes e eles são os certos. Quando começar a cair igual quando bate um pé de goiaba maduro e começa a cair tudo, aí vão entrar em desespero, mas não tem mais volta. Mas não foi porque não foram avisados, foram avisados. É que desafiam a Deus. Então fica difícil, mas a gente não pode deixar de falar a verdade. Tentaram calar a boca de muitos, né? Prendendo, tirando a internet, tirando o meio de comunicação, para que não chegasse aos ouvidos de outros o alerta. Mas o alerta se espalhou de um jeito que estão todos sabendo. Só que não querem, uma boa parte não quer aceitar. Depois não adianta mais chorar o leite derramado, né? Olhem, meus filhos, o tempo é curtíssimo. A gente, mas foi lá em 95, nós estamos em 2021, mas para Deus, que é eterno, o tempo é curtíssimo. Não precisam mais se preocupar com as coisas materiais, porque nada vai adiantar, pois o que o homem fez, tudo irá desaparecer, ficando apenas os bens que vocês utilizam na hora. Depois que tudo passar, verão um mundo bem diferente, porque tudo o que era velho passou. Espero que todos compreendam que o que estou fazendo é por vocês que acreditaram em mim. Continue rezando, não parem, pedindo proteção a Deus. A gente vai ter proteção de Deus. Essa fase que estamos passando agora, né, que muitos estão alegando, porque para tudo sempre tem uma desculpa. Mas eu fui obrigado. Eu tomei porque fui obrigado. Senão eu perdia o meu emprego. Mas se todos fossem fortes, né, e dissessem, não, eu não vou tomar. A empresa que estaria obrigando a tomar, ela vai viver como? Se ela despedisse todos os funcionários aí, como é que ela vai se manter aberta? Eu queria ver se ela ia demitir todos os empregados. Mas é que o povo teme, o povo não acredita em Deus. Não quer passar por dificuldade.
E de que adianta também, no caso, tomar e depois morrer? 6 meses, 1 ano, 2 anos. Do que adiantou daí? Eu quero ver alguém ser obrigado assim, te joga da ponte, eu quero ver quem vai. Sabe que vai morrer. Então, não confia em Deus, né? Deus alertou. Deus alertou a todos. Deu capacidade para alguns aqui na Terra alertar a humanidade também. E foram alertados. Mesmo assim, esses alertas não ouviram. Quem tomou, esse médico está falando, né? Não sou eu. Esse médico está falando lá. Quem tomou não tem mais volta. Tomou, mudou o DNA. E agora não tem mais o que vai ter. Não tem, não é irreversível. Vai acontecer. Mas é o que eles estavam planejando. A redução da humanidade. De uma forma, em outros países aconteceu deixar morrer de fome, né? Agora aqui vai ser de uma outra forma. Então, é lamentável, mas a gente está vendo com os próprios olhos. A gente continua alertando e muitos não querem ouvir ainda, né? Então, percebam que isso é uma manobra maquiavélica, né? Diabólica. É obra do inimigo de Deus. Aqui Jesus está falando, ele quer ver gente sofrendo, morrendo, se contorcendo de dor. Essa é a alegria dele. E sabendo que dessa forma ainda perde até a alma, porque desafiaram a Deus e concordaram com o desafio, aceitaram a proposta. Pensem todos nisso.